Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no programa Pontuando com um ensaio sobre a saúde global. Na realidade, é uma pesquisa, um resumo de uma pesquisa em vários portais e também na IA, e nós visitamos alguns sites. Ele é mais descritivo e mais informativo. Não é assim tanto algo que a gente tem que pensar na filosofia de alguma coisa. Mas ele está dentro dessa ideia, das ideias anteriores aí que nós viemos falando de logística, viemos falando de limites do colapso, adaptação, limites da habitabilidade do planeta, o que é a prosperidade, né? Falamos da prosperidade da China, falando do otimismo cruel. Falamos das sociedades que estão cansadas, né? Das interconexões, das hegemonias. E tudo isso aí nos levou vários momentos em falar de saúde. E já falamos um pouco sobre educação no nosso canal aqui. Hoje nós vamos nos dedicar à saúde. Então, eu vou pedir que você deixe seu like, você curta esse podcast vídeo, e vou iniciar a leitura aqui fazendo alguns comentários eventuais, mas como não tem muita informação além das que estão aqui para ser conversadas, porque todas elas são importantes, interligadas e se aprofundam muito no problema, eu vou tentar ser um pouco mais linear, não garanto que vá conseguir. Vamos então à leitura. Nós estamos falando de saúde global, um relatório ou um ensaio analítico e orientado nas evidências daquilo que nós conseguimos encontrar pelo mundo afora. Esse relatório aqui, em boa parte, ele foi feito no GPT, uma boa parte feito também no Gemini, e alguns portais e sites específicos, alguns que eles próprios mencionaram e outros que eu já os tinha aqui ou que os achei para explicar algum fator. Reputo que o escopo dessa leitura, que eu vou fazer em duas partes porque ficou grande, o escopo dessa leitura em cada uma dessas IAs foi assim relativamente curto, tá? E eu peguei informações que uns e outros, aquelas que eles não davam em sintonia, vamos dizer assim, o que um informou, o outro também informou. Alguns passaram diante de fatos e não deram detalhes, outros deram detalhes, outros deram outros fatos. Então, juntando os dois, as duas ou três IAs que eu vi aqui, deu para fazer alguma coisa. Mas eles fizeram algumas citações. As citações de alguns portais foram muito interessantes. E desses portais eu cheguei a outros. Então, acabou que o estudo ficou, não é bem um estudo, né? É uma leitura, é mais um textozinho Frankenstein, que eu usei várias coisas. Ele às vezes perde um pouco a coerência, porque eu saio explicando algumas coisas para você que é meu ouvinte aqui entender do que eu estou falando, porque às vezes é dificuldade para mim também. Eu fui procurar entender. Então, vamos à leitura e você vai ver quando você sentir alguma descontinuidade no texto, é que eu fiz uma junção ali meio forçada. São vários portais, não sei dizer quantos são, parece que são muitos, né? Da minha parte foi pelo menos uns 7, 8 ou talvez mais. Vamos lá. A saúde global é entendida como um conjunto de condições políticas, práticas que transcendem fronteiras, é moldada por forças interligadas, globalização econômica e demográfica, doenças infecciosas emergentes, a tal resistência antimicrobiana, segurança sanitária e governança, transição epidemiológica para doenças crônicas, saúde mental, mudanças climáticas, a saúde dentro das mudanças, desigualdades estruturais de país para país, de região para região, alimentação e nutrição que não tem sido garantia, mesmo com as populações que alguns se veem aí obesos e tal, além da aceleração tecnológica em pesquisa e diagnóstico, os tratamentos de gestão e serviço social, por exemplo. E mais ou menos no triênio 2021 a 2024, o mundo avançou em vigilância e ciência. Por exemplo, a ciência e a medicina genômica, a vacinologia, a IA aplicada
a saúde, né? Mas ela estagnou, a saúde geral estagnou na cobertura universal e também na proteção financeira, porque logo após da pandemia se viu o quanto que alguns países, algumas regiões, em alguns momentos as políticas públicas estavam insatisfatórias. Então, houve impactos desproporcionais sobre países de baixa e média renda. E uma outra coisa interessante é o seguinte, que as mudanças climáticas elas têm trazido impactos também na saúde. Bom, vamos por partes, né? Primeiro nós vamos falar de globalização e saúde, impactos centrais. Mecanismos de impacto. A mobilidade das pessoas e bens acelera a difusão dos patógenos. Então ele está dizendo aqui o seguinte, o fato de você hoje estar aqui, amanhã você está lá, depois da manhã você está na África, ou da África você está nos Estados Unidos você está na Europa, ou está na América Latina, e esse movimento difunde os patógenos, entre eles dengue, malária, a malária autóctone, que são áreas não endêmicas, ou seja, aquela malária que nasceu, que é daquela localidade mesmo, não foi transitada, mas existe aquela também que foi transitada, e estilos de vida associados às doenças crônicas não transmissíveis, o uso de tabaco, por exemplo, alimentação ultraprocessada, álcool, etc. E essas doenças crônicas não transmissíveis, as doenças cardiovasculares, como doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, doenças respiratórias crônicas, como asma, doença pulmonar obstrutiva, que é as DPOCs, diabetes mellitus, tudo isso caracterizado pelo aumento diabetes mellitus caracterizado pelo aumento de açúcar no sangue, câncer que pode afetar diferentes órgãos e sistemas do corpo. Tudo isso é caracterizado como aquelas doenças endêmicas e que são ou não endêmicas, mas oportunistas, né, ou da genética humana, ou das localidades, que são doenças não transmissíveis. As cadeias globais afetam preços, obviamente, acesso a medicamentos e suprimentos. Por exemplo, quando você tem tivemos choques logísticos durante a Covid, nós estudamos a logística, né? Sabemos que você tem alguns problemas para você transitar de um lugar para outro, demanda quantidade de energia, demanda uma logística de entrega, de recepção. Alguns lugares são mais afastados, outros são mais dificultosos, outros são mais fáceis, alguns têm menos capital, têm menos dinheiro, tem a questão das patentes. Bom, então, explicando-se em saúde, esse choque logístico ele se refere a interrupções ou falhas de fluxo de materiais, e isso compromete a saúde. Informações e recursos dentro do sistema de saúde, que podem comprometer o atendimento ao paciente, e inclusive a eficiência do serviço também, né? Isso pode incluir falta de medicamento, né? Equipamentos para dentro de hospitais, clínicas, até problemas de gestão de dados dos pacientes e na comunicação entre diferentes setores referentes às soluções que você der para aquela gama de pacientes daquela região, daquele país. Para entender melhor, podemos dividir em alguns aspectos. Por exemplo, falta de recursos. Medicamento e insumos. Olha, escassez de medicamentos essenciais, materiais de consumo, como por exemplo luvas, seringas, agulhas, equipamentos médicos, pode levar a interrupção de tratamentos e procedimentos. Por exemplo, ventilador mecânico, que na época da pandemia foi muito utilizado, muito necessário. Algumas peças de mudança de exames de imagem, que são altamente importantes, foram naquela época também. Falha ou falta de equipamentos como respiradores, monitores, né? Aparelhos de diagnóstico pode prejudicar o atendimento de pacientes que são mais graves, né? Intubadoras, recursos humanos, escassez de profissionais de saúde, quais sejam médicos, enfermeiros e técnicos que venham resolver problemas para uma massa de adoentados por algum motivo, em momentos críticos, né? E isso pode sobrecarregar a equipe, prejudicar a qualidade do atendimento e você ter perdas que seriam sanadas se você tivesse equipes adequadas e soluções a tempo e a hora. Problema de gestão, né? Gestão de informação, por exemplo, dados do paciente, dificuldade de acesso a prontuários eletrônicos, informações sobre histórico médico, resultado de exames que pode levar a erros de diagnóstico e tratamento, porque às vezes o paciente sai de uma unidade para outra sem que os dados dele sejam satisfatórios.
não sabendo se já fez um tratamento, se já tomou uma medicação, se ele está no meio de uma medicação, não pode interromper. Tudo isso faz parte dos dados, né? Comunicação, isso pode ser advinda de comunicação deficiente, falhas na comunicação entre diferentes setores, por exemplo, enfermagem, laboratório, farmácia, e podem atrasar também a entrega de resultados, a tomada de decisões a partir dos resultados que, se forem entregues muito posteriormente, não darão a solução necessária para o problema, que às vezes é urgente. Falhas nas cadeias de suprimento, pode ser de transporte e armazenamento, problemas no transporte de materiais sensíveis a temperaturas, por exemplo, vacinas, né, que você tem que manter a certa temperatura, alguns medicamentos termoláveis, e no armazenamento também adequado. Eles podem comprometer a qualidade dos produtos, e verificação também de validade. Às vezes a maneira como ele é acondicionado não permite que você perceba que alguns medicamentos estão ficando para trás, e os que estão ficando para trás vão sair de validade rápido. Então, controle de estoque inadequado, com falta ou excesso de produtos, muito de uma coisa que não é tão vital, falta daquilo que é vital, pode levar a desperdícios e prejuízos financeiros. Por exemplo, você jogar, conforme aconteceu aqui no Brasil, que teve que se jogar a vacina fora porque não conseguiram a cobertura, porque o povo não aderiu, a propaganda não foi adequada ou tinha fake news no meio da história. Impactos. Atrasos no atendimento e interrupções na cadeia de suprimento podem levar a atrasos em procedimentos de cirurgias, prejudicando o bem-estar do paciente. Erro de medicação, falha de comunicação no controle de medicamentos podem levar a erros na administração de medicamentos, inclusive a forma como se administra medicamentos, com consequências graves para a saúde do paciente. Aumento de custos, né, desperdícios de materiais e medicamentos, além de custos com tratamentos e complicações decorrentes de erros, podem elevar os custos do sistema de saúde. Desmotivação dos profissionais. Falta de recursos, as falhas na gestão podem levar à sobrecarga de trabalho e à desmotivação dos profissionais de saúde, que às vezes trabalham cansados. Exemplos de choque logístico. Um hospital que fica sem respiradores durante uma pandemia, como aconteceu. Uma clínica que não consegue realizar exames por falta de reagentes, exames urgentes, aqueles exames que são feitos de um dia para o outro. Uma farmácia que não tem medicamentos para paciente em tratamento contra o câncer. E quando você tem o tratamento, se você posterga, você dá tempo da célula adquirir resistência. Um sistema de saúde que não consegue rastrear a distribuição de vacinas, ou seja, não sabe que cobertura que ela tem de ter e, portanto, não sabe os pedidos a serem feitos. Em resumo, o choque logístico em saúde é um evento disruptivo que afeta o fluxo de recursos e informações, levando a falhas no atendimento e pode colocar em risco a saúde do paciente. Um outro problema também é a financiarização da saúde. A dependência de desembolso direto com piora da proteção financeira, segundo o relatório global de monitoramento da cobertura universal de saúde da UHC, dados de 2023. A financiarização da saúde é um padrão sistêmico de acumulação de riqueza, na qual as finanças preponderam sobre a produção econômica. Então, em termos práticos, a lógica financeira passa a preponderar sobre as demais formas de produção de riqueza. É um processo de transformação da saúde, que é um direito social fundamental, mas que vira um ativo financeiro. Então, em alguns lugares, você só tem acesso à saúde se você for capaz de pagar. E esse pagamento ele leva a uma visão de lucro e uma visão de estratégia de vendas de um produto de atendimentos que não é compatível com as necessidades do cidadão. Porque se o cidadão quebrou um braço, ele precisa de um atendimento urgente. Se ele passou mal na rua, se ele caiu, ele precisa chegar no hospital e ter atendimento urgente. Então, é nessa hora que as companhias de saúde, os planos ou o seguro do Estado, conforme é o SUS, tem que agir rapidamente, senão você tem perdas significativas. Quando o padrão vira padrão financeiro, se prepondera o lucro a algumas necessidades de populações. Então, por exemplo, não vamos fabricar remédio para isso porque não é lucrativo, não vamos disponibilizar esses remédios porque tem custo barato e pouca margem de lucro, e vamos fazer no plano de saúde, eu não posso ultrapassar, certo? Então tem que limitar, tem que pedir permissão pode demorar 1 mês, 15 dias, 1 mês, 2 meses com um exame que é necessário e urgente, e o paciente vai para casa e fica toda a vida esperando, quando ele volta já está com outro quadro clínico. Então tudo isso aí
é atrapalhado com a questão da finança. Outras formas, abertura de capital de empresas de saúde, né? A empresa de saúde pode abrir e fazer abertura de capital, aí o acionista faz o quê? Ele quer lucro, né? Então, tá atendendo demais, tá fazendo exame demais, tá fazendo exame de menos. Alguma coisa que seja assim que não prepondere o lucro. E o acionista fica em cima disso. Fusões e aquisições, quando você começa a ter falta de opção porque algumas unidades se fundem. E costumam fechar uma sede, abrir tudo numa outra e algumas populações ficam insatisfeitas e mal atendidas. Fusões de grandes grupos, conforme eu disse, crescimento do setor de medicina diagnóstica, verticalização de serviços. Bom, um exemplo, a dengue atingiu recordes históricos em 2023 e voltou a crescer em 2024, final de 2025 atual. Ela foi impulsionada pelo clima, pela urbanização e pela mobilidade regional, com efeitos particularmente intensos na América, né? E você não conseguiu dar conta, os planos de saúde não deram conta e ficou tudo por conta do Estado. Doenças infecciosas emergentes, reemergentes, segurança sanitária, arquitetura da segurança sanitária. Olha, Regulamento Sanitário Internacional, que é chamado de RSI, a base legal dele para prevenir e responder à disseminação internacional de doenças com foco de capacidades essenciais nacionais e vigilância, laboratório e comunicação de risco é o que nós presumimos estar dentro do regulamento. Ameaças chaves a essa regulamentação. Arboviroses, por exemplo, dengue, chikungunya ou zoonoses, resistência antimicrobiana ou evento spillover, que chama-se transbordamento ou efeito colateral ou consequência de algo que se espalha ou afeta outras áreas. Então, sinais recentes. A dengue, com os maiores números registrados em 2023 e 2024, os casos ultrapassaram então rapidamente a marca dos anos anteriores, ou um ano pelo outro, com milhões de infecções e milhares de óbitos, principalmente nas Américas. Então, a segurança sanitária está associada à forma como você ataca essas causas. A malária autóctone, a malária que surgiu no próprio território e não foi trazida de outro lugar. Em 2023, nos Estados Unidos, após 20 anos, ela volta, evidenciando vulnerabilidades mesmo em países de alta renda. Por que isso? Porque esses são sinais de falhas na arquitetura da saúde. Malária autóctone de ali, né? A MR, que é a sigla em inglês traduzida como resistência microbiana ou antimicrobiana. Análises globais entre 2019 e 2021, atualizadas agora em 2024, estimam que milhões de mortes associadas à resistência bacteriana e defendem medidas do WASH, né? WASH são medidas higiênicas, fazem medidas sanitárias, medidas higiênicas, eles chamam de WASH. Controle das infecções e as vacinações, quer dizer, medidas de higiene, vacinação, controle de infecções, para que você tenha, não incorra na resistência antimicrobiana. A resistência antimicrobiana, se o medicamento passa a ter por parte dos micróbios a resistência, né, que é a resistência do micróbio, né, antimicrobiana, é nós cuidarmos de que ele seja sempre combatido por algum medicamento. Então, esse medicamento, quando a bactéria se torna resistente, um micro-organismo se torna resistente, é muito difícil, você tem que implementar mais trabalhos, gastar mais dinheiro para chegar a uma geração de antibióticos, por exemplo, superior. Então, complicado. Implicações práticas. Fortalecer as capacidades para a regulação sanitária internacional, por exemplo, laboratórios de vigilância digital, vigilância comunitária, comunicação dos riscos, né? A população tem que ser sempre rastreada. Investir em One Health, que One Health é um nome bonito, né, para falar de saúde única, né? Integra ambiente, saúde animal e humana. Então, a saúde única integra o meio ambiente, a saúde animal e animal superior, que é o humano, e o uso racional de antibióticos, não discriminadamente, ter que render com receita e não receitar a qualquer hora.
saber exatamente o momento de fazê-lo. E ter um prazo. O prazo é a dose. Então, no Brasil, por exemplo, isso é entendido como o segundo entendimento publicado, né? No Brasil é entendido pelo governo federal. A saúde única é uma abordagem dada à saúde pública. Esse é o entendimento aqui no Brasil, né? Com uma visão global, multissetorial, transdisciplinar, transcultural, integrada e unificadora que visa equilibrar e otimizar de forma sustentável a saúde das pessoas, animais e ecossistemas. Então essa é a visão. Por isso que para a saúde humana, por exemplo, nós temos o SUS, que pega desde o cara que não tem nem emprego, está caído lá no meio da rua, que é um morador de rua, até o bacana, se o bacana quiser, ele trata e cuida de todo mundo. Mudanças climáticas. Consenso científico. Já existe, né? O PCCAR6 de 2023 confirma os riscos crescentes à saúde humana e das espécies por ondas de calor, incêndios, secas, enchentes, insegurança alimentar e expansão de vetores. A Lancet Countdown, que é a contagem regressiva da revista, publicada pela revista Lancet, e foi em 2024, ela reporta de 10 a 15 indicadores de risco e impacto em saúde que atingiram recordes, incluindo o aumento de mortalidade por calor e perda maciça de horas de trabalho por excesso de calor. Exemplos e vias de impacto. Idosos, aumento substancial de mortes relacionadas ao calor desde 1990. Doenças vetoriais, condições climáticas favorecem a dengue em novas latitudes e às vezes não é feito rastreamento e às vezes não é feito compra antecipada de vacinas e não é trabalhada vacinação. Eu não estou falando só de Brasil, tá, gente? Quando eu falo assim, é mundo todo, não só Brasil. Américas, né? A OPAS e a OMS falam sobre impactos diretos, ondas de calor, tempestades, indiretas, qualidade do ar, água, segurança alimentar. Agenda de ação. Bom, se você tem problemas, você tem que ter uma ação. Planos, clima, saúde com vigilância de calor, abrigos e alertas precoces, transições energéticas com co-benefício, ou seja, melhora do ar, melhora das doenças crônicas não transmissíveis. Então é um plano de ação, é você monitorar isso aí. Saúde mental, qualidade de vida. A OMS chama a transformar a saúde mental para todos. Então é um chamado que ela faz aos países transformar a saúde mental para algo que trabalhe em todos os níveis e para todas as pessoas, com lacunas persistentes de acesso e até estigma, né? Algumas pessoas são estigmatizadas, que saíram do país, foram para o outro, de repente sofre discriminação por ser de uma outra região, por ser de uma determinada classe, né? Então existe o estigma ao acesso. A qualidade de vida do WHOQOL, que é o World Health Organization Quality of Life, Organização da Qualidade de Vida e na Saúde Mundial, parará, e por aí, depende de fatores biopsicossociais e determinantes sociais. Interseções, eventos climáticos extremos com a pobreza, com a violência, com o isolamento e condições crônicas elevam os riscos de transtorno. Tem várias regiões do mundo que existe esse entroncamento de problemas, vamos chamar assim. Políticas efetivas incluem a atenção primária. O que é atenção primária? É você começar lá de trás, com integração de saúde mental, intervenções psicossociais comunitárias e proteção social. Inclusive, essa que é primária, ela é antecipativa também, né? Ela me faltando o nome aqui. Ela se antecipa, tem um nome certo, depois a gente lembra. Doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs, cardiovasculares, câncer, diabetes, respiratórias, asmáticas e obstrutivas, etc. Permanecem como principais causas de morte no mundo. A palavra que eu queria lembrar é profilaxia. Muitas evidências do órgão chamado GBD da Organização Mundial da Saúde mostram estagnação de ganhos e maior carga em países de baixa renda dessas doenças crônicas não transmissíveis.
As estratégias, né? Você tem que ter um PHC forte, manejo de risco cardiovascular, cessação de tabaco e álcool, né? Instruções para isso, propaganda contra o tabaco e o álcool, atividade física, regulamentação de alimentos ultraprocessados, ou seja, regular para que as pessoas não saiam se alimentando comendo porcaria, e transição para dietas saudáveis. Quer dizer, não usar o ultraprocessado, mas não basta só não usar, você tem que ter uma dieta saudável. Mas dieta saudável prevê salário razoável. Então, existe uma estratégia, essa estratégia tem que passar pela renda. Por isso que entra a Bolsa Família, essas coisas. Aqui no Brasil, fora daqui, costuma dar problema. O câncer, nós precisamos de pesquisa, prevenção e tratamento. O IARC, Global Cancer Observatory, que depois eu vou falar um pouquinho disso, e a OMS estimam o crescimento de números absolutos de casos de câncer de mama, pulmão, colo retal, próstata e estômago, entre os mais incidentes e que têm sido letais. O Observatório Global do Câncer, Global Cancer Observatory, ou CGO, é uma plataforma interativa da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que fornece estatísticas globais sobre o câncer, incluindo estimativas de incidências de mortalidade. Esse Global Cancer Observatory permite o acesso a dados sobre 36 tipos de câncer em mais de 185 países, auxiliando nas pesquisas, controle e prevenção do câncer. Você pegando o câncer pode ser violento, você pegando ele muito no início, ele pode ser curável. Curado definitivamente. Progresso científico e terapêutico, prevenção e rastreamento, vacina da HPV, que é o papiloma vírus humano, ele reduz substancialmente a incidência de lesões e o câncer do colo do útero em cortes vacinadas, rastreamento bem rastreado, né? E bem organizado para salvar vidas. Terapias, existem as terapias de imunoterapia, que são os inibidores dos checkpoints, nós vamos falar disso, que são pontos de controle, CRT, que são células, né? Terapias alvo medicina de precisão ampliaram a sobrevida em vários tumores. Desafios incluem os custos, né? E a equidade de acesso, que você de repente tem a terapia, mas ela é cara e não é para todo mundo, não está em todas as religiões, não é uma tecnologia que as pessoas não conhecem. A imunoterapia é um tratamento que utiliza o sistema imunológico do paciente para combater doenças, especialmente o câncer. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Dependendo do câncer, é muito difícil. Anticorpos monoclonais são anticorpos produzidos em laboratórios que se ligam a alvos específicos nas células cancerosas. Então, ele facilita a identificação e destruição pelo sistema imunológico. Esses anticorpos monoclonais são algo sinteticamente produzido em laboratório, né? Vacinas contra o câncer foram desenvolvidas para estimular o sistema imunológico e reconhecer combate às células cancerosas utilizando antígenos específicos do próprio tumor. Porém, também não é tão disseminado e não tem em todo quanto é lugar, e nem todas as vacinas têm tido sucesso. As células TCAR, que eu falei antes, células do sistema imunológico do próprio paciente, que são geneticamente modificadas em laboratório para reconhecer e atacar células cancerosas. Então é uma terapia-alvo. Inibidores de postos de controle, que são os esqueci o nome lá que eu falei, que eu ia voltar a falar. Isso aqui é lá points, né? E esses inibidores do ponto de controle, checkpoints, desculpa, são medicamentos que bloqueiam proteínas que as células cancerosas usam para esconder-se no sistema imunológico, permitindo que o sistema imunológico ataque o tumor. Ou o medicamento identifica a proteína que vai fazer a formação da célula cancerosa, se ela tiver uma base genética, pai e tal. Então, são algumas terapias. Alguns exemplos aí, só para a gente não ficar só falando. Escalar a cobertura da vacina da HPV, rastrear câncer de colo e de mama e de próstata, ampliar acesso de patologia de qualidade de radioterapia segura, para que você não faça uma radioterapia e sair lá com uma célula cancerosa morta, mas com outras também, e queimada, né? Registros populacionais de câncer para planejamento. Saúde da mulher. Tendências de mortalidade materna entre 2000 e 2020 mostram uma certa estagnação, mas
houve algum retrocesso em algumas regiões. Prioridades: atenção pré-natal de qualidade, parto seguro, acesso à contracepção, que quando é necessário, e cuidados no próprio parto. No próprio parto você tem que ter hospitais. Agenda ampla de direitos sexuais e reprodutivos, que é SRH, saúde e direitos sexuais e reprodutivos, e combate à violência de gênero, né? Feminicídio, violência contra a mulher, ou contra o homossexual, violência de gênero, gênero e forma de ser, né? É essencial para que você tenha equidade de saúde. Todas as pessoas têm que ser atendidas, independente da origem da agressão, independente do gênero da pessoa e da sua classe. A alimentação e nutrição. Quais são as adequações e as inadequações? Atualmente, o SOFT 2024, o SOFT é um programa, né, que é o Estado de Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo, na sigla em português. Ele está documentando a persistência da fome e a insegurança alimentar no mundo, e o Global Nutrition Report é um relatório sobre a nutrição global. Quer dizer, não basta você ter alimentação, você tem que saber se está havendo nutrição. Destaca coexistência de desnutrição com obesidade, né? Por isso que tem que ser rastreado. A OMS dita que a dieta saudável, com mais frutas, mais vegetais, menos sal, açúcar, gordura trans, menos sódio, evidências crescentes associam os ultraprocessados a piores desfechos cardiometabólicos, doenças que são do coração, mas que ao mesmo tempo são metabolismo, por exemplo, com a diabetes. E, consequentemente a isso, mortalidade, né? Quais são as políticas efetivas? Olha, fortalecer políticas fiscais, impostos sobre bebidas açucaradas, para desestimular o uso, né? E a venda também, a fabricação. Regulação de marketing infantil, né? Rotulagem frontal e ambientes alimentares saudáveis, escolas, local de trabalho, etc. Isso aí são políticas efetivas. Programa de suplementação e fortificação, onde é necessário integrar assistência alimentar, a PHC e ação social. Gestão e governança de serviços de saúde. Quadro de referência. 6 blocos de construção aí, que são os WHO Building Blocks, ou blocos de construção da OMS, o que é a mesma coisa. Governança e financiamento, força de trabalho, informação, produtos / tecnologias e prestação de serviços, com qualidade, acesso, cobertura e segurança como mediadores. Então, essa é a referência que nós estamos buscando em alguns lugares do mundo, estão dando isso aí, alguns numa parte. Cobertura universal da saúde, UHC. Existe isso? O UHC 2023 evidenciou estagnação de cobertura de serviços e a piora de proteção financeira, afetando aproximadamente 4,5 bilhões de pessoas sem cobertura plena. 4,5 bilhões, nós temos 8 bilhões, 4,5, metade praticamente, um pouquinho mais da metade, não tem cobertura, ou não tem cobertura plena. Recomenda acelerar o PHC, financiamento público e progressivo e proteção contra gastos catastróficos, né? PHC, gente, é o Primary Health Care, quer dizer, é a saúde primária, né? O marco operacional da atenção primária de saúde, lá o PHC, da OMS e Unicef, né? Ele está orientando a transformar a visão em ação com serviços integrados, participação comunitária e ações intersetoriais, ou seja, setores diversos que implicam o estabelecimento de corresponsabilidade e cogestão pela melhoria da qualidade da vida de população. Impactos da tecnologia na saúde. Estratégia Global Digital entre 2020 e 2025, esse ano agora, existe uma interoperacionalidade, governança de dados, privacidade e avaliação de impacto. Essa é a estratégia. Na saúde digital, a interoperabilidade ela se refere à capacidade de diferentes sistemas de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios, etc., trocarem e usarem dados de forma segura e eficiente dos pacientes, porque isso já é meio caminho andado no tratamento deles, independentemente do sistema que cada um utiliza. Não interessa que um utiliza o plano A, o outro utiliza o plano B, não interessa.
A inteligência artificial em saúde. A OMS emitiu diretrizes para ética e governança de grandes modelos de LLMs, né, dos Large Language Models, que são aprendizado de máquina, enfatizando segurança, transparência e avaliação do mercado. Porque se você tem dados do paciente, esses dados podem circular entre os planos e nos hospitais, mas ele não pode fugir dali e servir para marketing de pessoas contra aquilo, ou até perseguição, verificação de vulnerabilidade, alguma coisa assim. A governança de dados é um conjunto de políticas, práticas e padrões que garantam que os dados de saúde vão ser gerenciados de forma ética, segura e eficiente e cobertos de invasões. Em saúde pública, melhor, em saúde digital, aquilo que é a privacidade do indivíduo refere-se ao direito da pessoa de controlar o uso dos seus dados pessoais, concordando em dá-los ou não, e expressando uma avaliação de impacto. Isso é um processo para identificar e mitigar os riscos à privacidade relacionados ao uso de tecnologias digitais em saúde, que outros podem ter acesso a seu quadro e que isso não seria benéfico para você, né? Existe a telemedicina também, que são revisões sistemáticas e guias que indicam efetividade para manejo de condições crônicas e ampliação de acesso, desde a integrada a fluxos clínicos até aquela que tem a continuidade do cuidado. Muito bem, então nós vamos parar o programa aqui. Você vê que realmente a gente falou muito, mas não falou tudo. E a segunda parte nós vamos entrar em serviço social, transformação digital e outras análises pertinentes, saúde da mulher, questão do jovem, etc. Bom, eu vou agradecer a sua estada aqui comigo. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha, né? Compartilha o vídeo e principalmente assine o nosso canal se você for novo por aqui. Muito obrigado. Até o próximo programa Pontuando, onde nós vamos falar a segunda parte de saúde global, falando de mais outros assuntos. Obrigado e até lá.